Vamos conversar ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, conosco. Bom dia, senador, tudo bem com o senhor? Bom dia Pedro, bom dia Cláudio Humberto, Thaís, bom dia a todos. Bom dia. Bom, a gente está discutindo com os nossos ouvintes aqui, no início desse Jornal Gente Aqui, esse novo imposto, né? Se vai chamar CPMF, se vai ter outro nome, alíquota. Quais são as informações mais atualizadas que o senhor tem aí desse debate de bastidor que vai marcar essa semana em Brasília, senador? Bom, primeiro eu gostaria de tranquilizar aos ouvintes, dizendo que o pacote de reformas que será apresentado agora pela manhã pelo relator da PEC, do Pacto Federativo no Senado, o senador Márcio Pittá, e nas próximas horas pelo relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro, não traz nenhuma novidade que não seja calcada em dois princípios muito fortes nessas mudanças. Não haverá aumento de carga tributária e não haverá rompimento do teto dos gastos, né, ameaça ao teto dos gastos. Então, primeiro eu gostaria de dizer que a gente está absolutamente focado nesses princípios, que foi uma exigência para a tramitação, uma exigência do presidente Jair Bolsonaro. Não haverá aumento de carga tributária. Senador, muito bom dia. Isso significa que não haverá o aumento da carga tributária, mas isso também significa que teremos esse imposto sobre transações digitais ou eletrônicas, etc. Esse novo imposto vai pesar? É uma coisa que vai pesar ou vai, digamos assim, não ser muito percebida no dia a dia das pessoas? A alíquota que se pretende é de 0,2% sobre o valor da transação. Tem limite? Como é que vai, enfim, eu sei que o senhor ontem se reuniu com o ministro Luiz Eduardo Ramos, também o líder da Câmara, Ricardo Barros, o relator, senador Martins, também esteve na reunião, e eu queria que o senhor desse mais detalhes sobre isso. Como é que será isso? E qual a expectativa de receita do governo com esse novo imposto? Bom, vamos tentar colaborar com o debate, Cláudio Humberto, através da discussão sobre aquilo que já é concreto. O que é concreto hoje na proposta? São os velhos impostos. A ampliação e a prorrogação da desoneração, que dá ordem de 10 bilhões de reais para os 17 setores que já são atendidos, que já recebem essa desoneração, e um impacto de mais de 85 bilhões dos outros setores que serão também desonerados. Então, só aí nós temos uma conta rápida de quase 100 bilhões de reais. Depois, uma série de propostas que serão apresentadas à sociedade de diminuição de carga tributária em vários segmentos. E aí, sim, a gente começa a discutir a possibilidade da aplicação de um imposto sobre transações digitais. Qualquer pessoa no Brasil hoje conhece muito bem, principalmente em vários setores, o que é o ambiente da plataforma digital no país e o quanto se faz de comércio sem nenhum tipo de regulação. Muitas vezes até concorrendo, como é o caso do jornalismo, com aqueles que têm já uma plataforma de negócios absolutamente regulada por impostos e por outras coisas. Portanto, a forma técnica de aplicação, se aprovado essa possibilidade de imposto, será apresentada no momento com a seguinte regra: não se pode aumentar a carga tributária, a população não pode pagar mais impostos. E precisa apresentar para a sociedade o que o governo do presidente Jair Bolsonaro vai fazer com relação à desoneração, a retirar impostos em setores estratégicos, diminuindo a carga tributária e garantindo mais geração de emprego. Então, é um conjunto, não é uma discussão isolada de um imposto que vai resolver o nosso problema. Vai ter que ser uma reforma mais profunda do Estado, e é isso que está se apresentando, pelo menos na primeira versão, agora às 11 horas da manhã. E a partir de amanhã, numa discussão mais aberta, com todos os detalhes técnicos. Senador, deixa eu ser mais direta, então, e lhe perguntar o seguinte: se de fato prosperar a proposta de um imposto digital, qual seria a alíquota que é colocada ali primeiramente para discussão posterior para o Congresso?
Isso a gente já tem um valor de grandeza? Não, o que existe é uma conversa geral da possibilidade de uma alíquota de 0,02, que dá a cada R$ 1 milhão, R$ 2 mil, e se contar numa fase do volume maior de transação, esse valor é muito menor, e é um imposto, seria um imposto pago a cada transação, então ele não seria cobrado 2 vezes, para cada pessoa. Isso está sendo esmiuçado de forma técnica. Agora, o importante é dizer que ele não será apresentado se não ficar claro, absolutamente claro, que a gente reduziu a carga tributária o suficiente para dar a segurança de que a população vai pagar menos imposto e vai ter mais serviço à disposição, como é o caso da desoneração dos 17 setores, que custa 10 bilhões de reais, e o restante de desoneração, que chega a um montante de mais de 90 bilhões de reais. Esse número de 100 bi tinha sido fornecido aqui para a gente numa entrevista pelo senador Márcio Bittar, quando falava da forma como estão sendo feitas as contas agora. A conta fecha, senador? Esses 100 bi que seriam ali não arrecadados com folha de pagamento, fecha com essa alíquota de 0,02 de um imposto digital? Essa é a previsão, Thaís, mas não é só esse o único instrumento de busca por recursos. O governo tem cancelado várias despesas, o governo mantém-se ainda focado em abrir o processo de privatizações e tem diminuído gastos muito significativos em diversos setores. Então, o governo começou com a reforma da Previdência, em seguida com a lei do saneamento, a lei do gás. Então, o governo tem um conjunto de reformas apresentadas à sociedade que podem fechar esse valor e outros valores. Então, não vai ser fácil, mas é a obrigação do Congresso Nacional tentar achar a solução, porque senão daqui a pouco nós teremos aí cerca de 8 a 10 milhões de pessoas que ainda não voltaram para a atividade informal e que vão ficar no meio do caminho, já que nós temos aí a manutenção do Bolsa Família. Então, a criação do Renda Brasil, da Renda Cidadã, será uma transição levando em conta esses brasileiros que foram agora identificados na crise da pandemia do coronavírus. Não é uma tarefa fácil, mas tem que ser feito e a gente vai discutir com a sociedade de maneira aberta. Não tem dificuldade nenhuma de apresentar esses desafios aí e tentar resolvê-los aí até o final do ano. Senador, nós temos aí a questão do deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. Ele fala muito mal dessa ideia, né, da criação desse imposto e tal. Se for necessário, o governo vai bater chapa, digamos assim, com o Rodrigo Maia, ou tem esperança ainda de que ele se convença da necessidade de criação desse imposto? Ou seja, o governo vai procurar ainda a via do diálogo, etc., com o presidente da Câmara, ou vai passar o trator em cima? Bom, o presidente Rodrigo Maia é reconhecidamente o chefe de poder com um compromisso histórico com as reformas do Brasil. Todos sabem que nos momentos mais decisivos, o presidente Rodrigo Maia foi o articulador destacado na reforma da Previdência, em todas as reformas apresentadas no Congresso até hoje. A crítica pontual sobre imposto, ela obedece muito à circunstância. Uma coisa é você defender um imposto com base na mudança de mercado, principalmente na questão da tecnologia, diante de uma redução objetiva de carga tributária, o que cria um ambiente de debate mais salutar, e outra coisa é discutir o imposto de maneira solta, sem compromisso com diminuição de carga. Então, eu tenho certeza absoluta que o senso, a forma como o presidente Rodrigo Maia dirige a Câmara dos Deputados no sentido de amparar reformas de modernização do Estado, farão com que a gente tenha um acordo, e um acordo do bem, para a gente construir essas medidas todas que precisam ser tomadas, já que nós passamos aí 6 meses agora, como dizia a PEC da guerra, numa economia de guerra por conta do coronavírus.
Eduardo Gomes, na semana passada aqui no Jornal Gente, a gente conversou com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que falou que nós estamos sendo abduzidos pelas corporações. Os nossos ouvintes aqui, quando se manifestaram sobre essa questão aí desse imposto digital, né, também cobram, né, das autoridades uma reforma administrativa mais dura, que possa acabar com penduricalhos, privilégios, tudo aquilo que é uma aberração no momento de pandemia, vencimentos aí de alguns integrantes do judiciário brasileiro que ultrapassam aí o contra-cheque dos R$100 mil por mês, como a gente costuma a se deparar. O Congresso está disposto a enfrentar também esse corporativismo da nata do serviço público? E essa também é uma prioridade do governo? É uma prioridade do governo, sim. O Congresso já tem enfrentado essas discussões e não é uma coisa de perseguição ou de qualquer coisa mais focal, mas é um ambiente que a população exige de coisas claras, né? E a PEC do Pacto Federativo, apresentada pelo senador Márcio Bittar, traz, sim, alguns elementos que já de pronto, já nesse primeiro momento, serão apresentados agora às 11 horas, já atacam diretamente essa possibilidade de penduricalho, de superpoderes de alguns funcionários que chegam aí à casa dos R$100 mil. Então, isso está sendo atacado agora nessa PEC também. Portanto, o ambiente é um ambiente de reforma, onde não se pretende cometer nenhum tipo de injustiça ou retirar direito, deixar claro para a população o que é direito e o que é privilégio. Senador, o que chegar hoje ao Congresso Nacional às 11 da manhã, já chega ali com uma base de negociação pré-acordada? Isso já foi discutido ali com os principais líderes? Thaís, essa que é a vantagem, né? A gente discutiu bastante antes, uma conversa com o presidente da República, com os líderes do governo na Câmara, no Senado, vários líderes da base aliada. Isso facilita bastante, porque hoje a gente vive num processo de informação instantânea. Então, muitos acordos e estratégias do governo precisam sobreviver, muitas vezes, à necessidade de notícias sobre o assunto. Então, dessa vez, eu acho que foi bem articulado, todo mundo conversou bastante antes, e, no final, essas duas matérias estão como a música do Tim Maia, né? Vale tudo, só não vale aumentar a carga tributária e mexer no teto. O resto vale. Senador, como é que está a negociação aí para a reeleição do presidente Davi Alcolumbre? O senhor é favorável aí à mudança da Constituição Federal para permitir a reeleição do presidente do Senado e do presidente da Câmara também? Bom, eu sei que são duas matérias distintas, né? Na Câmara há uma interpretação de mudança constitucional. No Senado, nós já temos reeleição. O que está sendo discutido é em que biênio pode ser feita a reeleição, já que a origem desse dispositivo, que deixa com que o presidente possa ser candidato à reeleição num biênio e no outro não possa ser candidato, que ela seja discutida e transformada. Há um número muito grande de parlamentares que querem fazer essa mudança. Então, a discussão é se pode ser feita agora e se pode ser feito a cada biênio o processo de reeleição. Muitos defendem que isso possa ocorrer. Eu sou um dos que defende, independente de ser a questão do Davi Alcolumbre. Podia ser qualquer outro presidente. Eu só não entendo por quê. Você pode ser reeleito num biênio e no outro não pode. A origem disso é um ato institucional, número 16, do regime de exceção. Então, a gente está discutindo isso no Senado. Mas eu tenho certeza absoluta que também só a reeleição não garante a eleição de ninguém, é preciso ter os votos. No Senado, a discussão é diferente da Câmara. No Senado, há um número muito grande de parlamentares que entendem que é possível ser reeleito em qualquer biênio, já que no próximo biênio, por exemplo, quem for eleito presidente pode se reeleger. Senador, me desculpe, senador, mas assim, não é o ato institucional 16 que proíbe a reeleição. O que proíbe a reeleição é a Constituição Cidadã, a Constituição que tá em vigor, né? E é tão clara assim o artigo da Constituição que fala sobre isso, né? Fala que é vedada a reeleição de presidentes da Câmara e do Senado na mesma legislatura. O Senado está
está querendo afrontar a Constituição, o Senado está pretendendo alterar a Constituição para beneficiar a ambição política de duas pessoas? O Senado e a Câmara estão dispostos a fazer isso? Só para ser justo, no caso do Senado, há sim uma origem, eu disse a origem foi o ato institucional número 16, e nós tivemos uma PEC aprovada em 3 dias depois, no período da junta militar, quando governava a junta militar. Então, a origem no Senado é diferente. E no Senado existe a possibilidade de reeleição. A discussão no Senado é quando podemos ter reeleição ou não. E eu também não discuto que isso seja mudado agora. Em algum momento nós vamos ter que mudar. É um contrassenso. A legislatura, no Senado, o mandato do senador é de 8 anos. Não é possível que um senador possa ter condição de se reeleger e o outro não. Isso torna os senadores diferentes, é um contrassenso. Não estou discutindo a Câmara, estou discutindo o Senado. E acho que também, se essa mudança ocorrer por mudança constitucional, a qualquer tempo, ela é legítima. Entendeu? Agora, no Senado é diferente da Câmara. E realmente, a mudança constitucional que ocorreu com relação ao Senado, ocorreu em 3 dias. Imagine como foi o clima dessa mudança aí.